noite. Sejam bem-vindos ao programa Saúde Integrativa. Eu sou Camila Balbi, dentista e terapeuta com olhar sistêmico. No mês passado, em setembro, nós tivemos uma convidada, a doutora Olívia Grimaldi, falando sobre tireoide. E hoje eu tenho uma convidada que é a nutricionista Karine Sarti, para a gente poder continuar essa contextualização desse assunto que é tão importante na nossa saúde, né, Karine? É verdade. E conta um pouquinho pra gente quem é Karine Sarti, além de mãe de trigêmeos. Bom, sou nutricionista, né, como você me apresentou. Tenho 10 anos de formada aí no caminho. Comecei com um atendimento um pouco mais engessado, né, porque a gente sai da faculdade, aquilo, faz aquele cálculo, parará. Hoje, pensando, eu fico até com dó dos meus primeiros pacientes, porque, meu Deus do céu, Dá vontade de chamar coitada. todos de novo, né? Coitada da Karine naquela época. E aí foram acontecendo várias coisas na minha vida que me fizeram realmente entender o meu real papel dentro da nutrição, né. Primeiro eu desenvolvi um hipotireoidismo central e corri atrás do assunto e fui, atendida por bons profissionais, mas que realmente seguiam uma linha mais tradicional. Mas, né, surgiu uma médica no meu caminho que falou assim: "Não, vamos abrir os horizontes, vamos olhar mais, faz o seu papel como nutricionista que eu faço o meu papel como médica". E foi ela que me abriu os olhos, né, de E como eu estava dentro de uma caixinha e existe muito mais, um olhar muito mais amplo quando a gente pensa em um desenvolvimento de uma doença. E assim eu fui me especializando e cheguei aonde eu tô trabalhando, né, com pessoas que têm tanto hipotireoidismo quanto Hashimoto. até porque todas essas alterações físicas, né, no nosso corpo físico, é multifatorial, nunca é uma única causa que a gente que chega a desenvolver algum transtorno, algum distúrbio, né? Exato. E fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, quando você descobriu, né, o seu dilema dentro do conceito da tireoide no seu próprio saúde física, né, Uhum. conta pra gente como é que foi essa caminhada aí depois disso. Então foi bem desafiador para mim, né, como nutricionista, e descobrir um hipotireoidismo. Nossa, logo eu, mas caramba, me alimentava tão bem, né. E foi aí que eu percebi, falei: "Opa, não é só alimentação, né". E se eu for pensar lá naquele contexto, naquela época, como que estava a minha vida, né, tinha acabado de casar, eram coisas diferentes, coisas novas acontecendo, e muitas vezes num relacionamento a 2, né, ai, a gente tem que se segurar para falar, para não se expor, então tudo isso provavelmente tenha sido um grande estopim na minha vida, né. Era uma época que eu estava querendo engravidar, eu não conseguia engravidar, e aí que foram me revirar de cabeça para baixo para realmente descobrir o que estava me impedindo. Teve o lado bom, né, dessa situação, é que eu realmente enxerguei que não bastava só aquilo que eu estava fazendo, que era realmente olhar para a alimentação de uma alimentação saudável, né. Existem muitos aspectos dentro do desenvolvimento de uma doença que precisam ser levados em consideração. E eu não sei se você conhece a roda da vida. Roda da vida não. É uma ferramenta que a gente aplica dentro do consultório, já aplicaram em mim, né, que é uma roda onde a gente vê o que está em desequilíbrio na nossa vida. E eu me lembro que Legal. nessa época, né, a espiritualidade, onde que estava minha espiritualidade nesse momento, né? Então ele avalia o trabalho, avalia a alimentação, avalia seu estilo de vida mesmo, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa ativa. E nesse momento eu me recordo da minha roda bem desequilibrada. Assim, uma ferramenta super simples que a gente consegue aplicar. A gente vai pintando que a gente dá uma nota, né, para sua vida, uma nota para sua Ah, Teta espiritualidade. Healing utiliza, não usa? Não utiliza essa Ah, com técnica? certeza usa, com Porque certeza. assim a gente consegue visualizar, né, como um É, holograma ali na nossa cara estampado. exato, exato. E eu me recordo que foi uma terapeuta que me passou na época. Se eu não me engano, eu não lembro qual que foi a terapia. Acho que foi alinhamento dos chakras que eu fiz. E aí ela falou: "Tá Bacana. totalmente desalinhado. Você conhece a roda da vida?" Eu falei: "Conheço". "Então você vai aplicar em você mesma". Apliquei, falei assim: "Meu Deus, olha em que estado que eu tô, né, que eu tô me descobrindo aqui". E aí foi que eu realmente me aprofundei, né, foi tudo a mesma coisa, né, essa questão de querer engravidar, essa questão de descobrir o hipotireoidismo, aí eu acabei me aprofundando, né, no lado profissional, e também do lado pessoal acabei me aprofundando na espiritualidade mesmo, e foi assim um divisor de águas na minha vida. Tanto para Karine como pessoa, né,
para controle realmente da função tiroidiana, quanto agora para eu entender qual que é o meu papel como nutricionista da vida dos pacientes que vêm até mim. E Karine, qual que você acha, assim, das perguntas mais de todos os pacientes, aquela, né, aquela pergunta básica, primária? Eu penso que, né, em relação ao hipotireoidismo e o Hashimoto, gente sempre tem essa pergunta: "Mas é a mesma coisa ou não é?". Uhum. Explica para o público para a gente poder esclarecer essa questão que é tão importante, porque nem sempre, né, um advém do outro ou enfim, não é exatamente a mesma coisa. Conta pra gente. Existem N causas para o desenvolvimento do hipotireoidismo, né, é uma doença, assim como praticamente todas as outras, multifatorial, mas hoje a gente vê em evidência que a principal causa de um hipotireoidismo é uma doença autoimune. E o que que a gente consegue observar, né, de um estopim de uma doença autoimune? Ela pode ser também multifatorial, mas os principais agressores são estresse. Tanto o estresse físico, né, às vezes um acidente Uhum. pode causar, né, Um algum trauma, né. trauma no tecido e tudo mais, como o estresse emocional. Então a perda de um ente querido, né, já teve paciente minha que desenvolveu depois da morte do cachorro, assim, que era tudo na vida dela. Que foi a gota d'água, né, que Foi a transbordou o barril, o Exato, que copo. transbordou. Então, hoje a gente tem uma das principais causas, do hipotireoidismo, a doença de Hashimoto, né. Mas nem todo mundo que tem o hipotireoidismo tem o Hashimoto. A gente tem um hipotireoidismo subclínico, que às vezes é uma deficiência de Uhum. ferro, de vitamina D. Eh, existe algumas pesquisas que sugerem a deficiência de iodo, mas hoje no Brasil, no mundo, existem poucos países onde a gente tem um solo pobre em iodo, justamente pela fortificação do sal e tudo mais. Alguns países não aplicaram essa política, mas mesmo assim a gente não vê tanta Uhum. presença de pessoas com deficiência de iodo. Então, hoje, a maior parte dos casos de hipotireoidismo é Hashimoto. Mas nem todo mundo que tem o Hashimoto, né, no momento vai ter hipotireoidismo, mas se não cuidar, em algum momento da vida vai desenvolver. E sobre a relação do fígado, das funções, né, hepáticas, em relação à produção do hormônio da tireoide? É, Porque vamos pensar que, assim, o subsídio principal, a maior fonte está sendo formada ali no fígado, né, então exato. 90%. Então muitas vezes o profissional foca na tireoide, mas esquece também de olhar um órgão vital tão importante que tem uma relação íntima, né, com essa produção do hormônio tiroidiano. Exato. Geralmente, quando a gente pensa em fígado, a gente pensa em processo de detoxificação, né? E de certa forma, a gente tá certo de pensar. Só que todas as células fazem esse processo de detoxificação. Só que o fígado, né? Ele é o maior órgão que pratica esse Uhum. processo. E se a gente for pensar na produção de hormônio tiroidiano ativo, a gente tem 20% apenas sendo produzido na tireoide. E 80% vai lá no fígado para ser ativado, né, a transformação de T4 em T3. Uhum. Acontece principalmente no fígado. Então, para uma pessoa, né, que tem uma alimentação ruim, que tem um estilo de vida ruim, que ela não tem pensamentos positivos, tudo isso vai se acumulando no fígado. E aí um fígado acumulado, um fígado que não faz o processo de detoxificação, acumula toxina e a gente não consegue fazer essa conversão de T4 para T3. E a tireoide é uma glândula tão pequenininha, mas ela é tão sensível que esse acúmulo de toxinas vai chegar na tireoide. Ela é como se fosse uma esponjinha mesmo, então ela acaba sugando tudo, né. Tanto é que se a gente for pensar, região do pescoço, região da fala, região de toxinas, né. Então, a gente consegue rastrear também nas pessoas que têm algum problema nessa região do pescoço, justamente de ter algum problema de se expressar, né. Então, é tudo isso que a gente está tentando chegar, né. Meu Deus, mas é tão multifatorial assim? É. É multifatorial Fazendo um assim. paralelo, inclusive, né, sobre um olhar, assim, até mais holístico, vamos dizer assim, Uhum. essa questão da gente aprisionar, né, hã, os nossos anseios, enfim, a gente não conseguir ter uma liberdade de expressão muitas vezes, né. E Aham. claro que isso, assim, vai permear não só, eu acho que voltado mais para as relações, né, de uma dependência emocional, muitas vezes, algo que você tem que se encaixar, se enquadrar,
né, em certas regras que não faz parte da sua essência, né? Uhum. Então ali já começa um desequilíbrio de energia, de fluxo energético, né? Porque nós somos um campo eletromagnético, Exato. elétrico e magnético. Sem eletricidade não tem magnetismo. Então, se a gente não tem uma voltagem do corpo, vamos pensar assim, né, em equilíbrio, a gente não vai conseguir fazer essas trocas iônicas, o quão é importante na própria glândula da tireoide, né? A gente falando sobre o Uhum. iodo. Então, tudo, uma coisa vai ligando à outra, né? E por isso que não dá para a gente separar o contexto mental, emocional, do físico e o espiritual, Não, é né? impossível, né? Até porque, se a gente pensar nas funções autonômicas, né, as emoções, elas interferem de uma forma muito direta em todas as nossas funções neurológicas, né? Então, neurotransmissores, conexões, sinapses neurais, né? Essa função do sistema nervoso autônomo de mandar uma informação para um órgão vital, para uma Uhum. glândula, e isso pode, no meio do caminho, também ter interferências emocionais. A gente chama muito de ruído, né? Dentro do olhar da medicina integrativa, quais são os ruídos que existem nesse nessa comunicação, porque tudo é uma questão de comunicação, né, Karine? Exato. A comunicação intercelular, ela não só intracelular, mas a comunicação biocibernética, eu acho, é mais a palavra eu acho que se enquadra melhor, né. Uhum. Então, é muito essa questão, né, o emocional, o espiritual, isso que você começou falando aí na entrevista, e a questão do corpo físico. Você falou sobre as intoxicações, né? Uhum. E a gente vê muito uma relação de uma. Na verdade, existe uma competição, né, entre os minerais no nosso organismo. Então, se a gente tem um excesso de metais pesados no corpo, com toda essa alimentação industrializada, que, enfim, isso é o que mais nos adoece, né. É. E aí começa a competir os metais pesados com os minerais essenciais e como o próprio nome já diz, né, a molécula é mais densa, mais pesada e ela acaba que ganha dos nossos minerais, e aí começa a depletar, muitas vezes, todos os nossos minerais essenciais, né. Sim. Ferro, iodo, enfim, zinco, selênio, tudo que a gente necessita ali para ter um equilíbrio homeostático. E a tireoide sofre um impacto grande em relação a esse tipo de contaminação externa, né? Porque a gente falou aí sobre a questão das emoções, que vamos dizer que pode ser as nossas toxinas internas que a gente Exato. mesmo produz, né? É. E aquelas toxinas exógenas, né, que vêm daquilo que a gente põe para dentro da gente, né. E me diz uma coisa, em relação aos medicamentos, né, como é que você conduz isso como nutricionista junto com o médico, né, que está ali conduzindo junto com você, em relação a deixar de consumir medicações, né, e a gente adentrar aí numa dieta mais equilibrada, né, Uhum. ou enfim, muitas vezes, auxílio possibilidades de desintoxicação, mas assim, de uma manutenção, né, porque a gente às vezes faz uma única vez e depois acha que já está tudo bem, mas só que a gente se intoxica diariamente, né. Exato, exatamente. É muito importante essa comunicação, né, que é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes a pessoa vem até mim por algum, indicação e tudo mais, "estou passando com o médico fulano". Ah, mas ela não vem só com hipotireoidismo, né, ela vem com toda a bagagem dela. Ah, ela vem com hipotireoidismo, com cansaço, ela vem com colesterol alto, com intestino ruim. Ah, mas aí o médico passa remédio para colesterol, ele passa, sei lá, um laxante, né, Uhum. um lactulona para melhorar o intestino dela e tudo mais, e aí vai, né. Ah, então vamos lá, quem que é a sua médica? Ah, eu até pergunto pra pessoa: "Como que ela é, né? Ela é aberta?" Porque a gente, infelizmente, não são todos os profissionais que estão abertos, né. Sim. Ainda existem profissionais que acham que é uma hierarquia, né, ele manda e É. quem tá ali abaixo, né, o nutricionista, no caso, na situação, obedece.
E mesmo quando é assim, né, de uma forma completamente educada, "Ai, vamos lá, vamos conversar, olha, você não acha que se eu mudar a alimentação dela, me dá 30 dias, me dá 40 dias, né, ela tá disposta, vamos tentar não entrar com esse remédio por enquanto, vamos tentar ao invés da lactolona, vamos entrar com outro, um psyllium, um módulo de fibras, Uhum. vamos fazer com que ela beba água e tudo mais". Então, precisa existir tanto essa disposição minha de entrar em contato com o profissional, né, dele em aceitar, né, e da pessoa, né, é um trabalho multidisciplinar, É, né, da sempre. pessoa entender que, olha, é exatamente isso que você tem que fazer e tudo mais. E grande parte das pessoas que passam comigo, em algum momento eu falo assim: "E a terapia? Você tem acompanhamento com terapeuta?", né, porque é tanta coisa, é tanta bagagem, tanto da vida dela, do cotidiano, do trabalho e agora as mudanças na alimentação que ela precisa fazer, que tudo isso precisa estar muito bem acordado dentro dela. É, e esses gatilhos emocionais, geralmente são os que o que vai fazer com que transborde a gota o copo, O né. copinho dela, o copinho, por exemplo, de quem trabalha o dia todo, aí chega em casa extremamente cansada, não vai cozinhar, vai pedir um iFood, Aham. né, e quando o terapeuta ele entra, né, para tentar esvaziar, que esvazia com certeza, né, acho que todo mundo precisaria de alguém ali para Ah, ajudar a esvaziar o copinho. é. Essa pessoa ela vai estar muito mais consciente das escolhas dela. E assim, a gente pode passar: "Ai, vamos passar fibra para tua saciedade?". Por mais que ela esteja saciada, ela vai estar muito estressada por conta do trabalho dela, e ninguém consegue ouvir essa pessoa melhor que um terapeuta. Então Sim, ela vai precisar, com é. certeza. E dentro do seu olhar, o que que você interpreta que mesmo os pacientes tomando medicamento, os sintomas ainda permanecem? Muito esse desequilíbrio. Então, às vezes a pessoa ela vem completamente intoxicada, vem com uma falta de nutriente, assim, olha, É, essa questão da falta nutricional que você tocou no assunto e que você falou sobre, o intestino, né, aham, eh, que aí já começa uma digestão oral inclusive, né. A gente exato. falou muito disso no mês passado aqui no programa, em relação à digestão oral, porque o tempo que o paciente se dedica na mastigação, ele é fundamental para produzir essas enzimas digestivas, a própria produção do ácido clorídrico, né, para poder Aham, degradar essas macromoléculas em micromoléculas e aí sim o intestino ser capaz de absorver todos esses nutrientes, né. Mas exato. com essas, o aumento do consumo, né, da alimentação mais industrializada, a quantidade de toxina que que adentra ali nessa parede, né, do intestino e acaba obliterando, acaba danificando estruturalmente inclusive, né, e aí Uhum, é o chamado leaky gut, que é aham. esse vazamento dessas toxinas para o interstício, para a circulação, para o sangue, né. E isso acaba não só, causando uma desbiose, uma alteração dessa população bacteriana, fúngica, enfim, que nos habitam, né. Uhum. E então é uma cascata, né, Karine, é uma cascata. E, ajudar o paciente a cuidar do intestino, eu acho que é uma obrigação de todos os profissionais da área da saúde, É, independente se for médico, dentista, nutricionista, enfim. Porque o intestino é fundamental, né. Aliás, a maior quantidade dos neurotransmissores são produzidos ali no intestino, exato. né. E algumas pessoas correlacionam: "Ah, mas eu tenho um intestino bom, vai no banheiro todo dia". Vou todo dia, vou 2 vezes no banheiro, né. Mas aí é aquela pessoa que: "Ai, nossa, eu tomo café, eu preciso estar em casa", Se né, ou não que acabei de comer igual pato, né, é, acaba de comer, já tem que ir no ou banheiro. seja, não tá absorvendo nada, Tá né. absorvendo nada, aquela pessoa que encontra resto de alimento nas fezes, né, É. vai oscilando, às vezes a gente vê muco nas fezes que parece catarro, né, pra quem não sabe o que é Uhum, muco, aquele catarro, ou algum sangue, né, uhum. nas fezes. Então assim, um intestino para ele estar muito bom, você tem que ter ausência de todos os sintomas gastrointestinais. Então não é para você ter uma boca amarga, não é para você acordar de madrugada, né, muita gente Uhum. acorda de madrugada por volta das 3, das 5 horas da manhã, não é para você É. acordar, né, não é para você sentir a sua barriga estufada no fim da noite, que você tem que abrir sua calça jeans, Uhum. né. Todos esses sintomas, é azia, má digestão, se tem esses sintomas, o intestino não tá bom, por mais que você vá no banheiro todo dia.
É. E hoje a população, a maior parte da população tem uma deficiência gastrointestinal, mas mais voltada para uma hipocloridria, né? Que é Uhum, essa diminuição do pH do estômago. uhum. Na verdade, a gente tem que ter ali entre 1,1 e 1,8 de pH, porque é o único lugar do nosso corpo que tem que estar ácido realmente, Exato. né? O Uhum. resto tem que estar neutro. E dentro de uma escala de pH, né? E, e isso tá totalmente ligado ao pH bucal, porque se a gente for parar para pensar, a gente é um tubo por dentro, né? Começa aqui, dá umas voltas ali e sai E lá. sai. Então, o pH da boca, ele vai interferir diretamente no pH do estômago, no pH do intestino, enfim. E todo esse processo digestório, muitas vezes o paciente, mesmo ele sendo suplementado, né, estando em tratamento, ele não consegue ter a absorção adequada justamente por esses danos, né? E aí é que eu vejo uma possibilidade interessante da gente mudar as vias de absorção, né. Uhum. Então, muitas vezes essa suplementação ela pode ser uma via transdérmica, ela pode ser uma via inalatória, né, mas não só digestória, né. Sim. Porque às vezes no começo do tratamento, até o paciente conseguir ter uma melhora, né, dessa saúde intestinal, a gente iniciar com outras vias e depois caminhar para uma Vai dar via de suporte, né. exato. Porque demora É, demais, né, demora demais para um epitélio intestinal se refazer. é. A princípio, os estudos mostram, né, que quando você tem o intestino mais raladinho, né, que a gente fala que tem as bordinhas, e escova ele tá meio ralado, parece que a gente pegou a lixa e ralou. Essa reconstrução dessa borda, ela demora 21 dias, mas não significa que você fazendo a alimentação bonitinha 21 dias, você Isso vai vai conseguir acontecer. absorver. É mais para você começar a refazer, né. Então, É. demora um tempo e a gente vai esperar, Aham. né. E aí a gente tem que dar caminho para realmente as outras vias, para dar um suporte para esse paciente se sentir melhor. Porque o que mais motiva é você se sentir melhor, é você ver É. resultado, Isso né. é exatamente, é o que faz a gente continuar o processo, Exato, né. exato, É porque aquele desafiador sempre vai ser as mudanças, né, é, sempre vai ser desafiador, mas o que te motiva é você sentir que: "Poxa, que tá dando certo, né. tô melhor". Falando nessas mudanças, o que que você acha mais urgente, né, logo de cara, de início, né, já entrar com essas recomendações para o paciente, Em relação à ao função tireoide, hipotireoidismo? tá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é melhorar a absorção tanto da medicação, quanto a absorção de nutrientes. Primeira coisa que precisa fazer. Então, às vezes, o paciente não respeita o horário de jejum da medicação, às vezes ele engole, porque o remédio ele é muito pequenininho. Eu mesma já fiz isso, de pegar, deixar debaixo do travesseiro, acordar lá, o relógio despertou, coloca debaixo, coloca na língua e engole. Só que não é legal, né? Esse alimento, o medicamento, ele chega sozinho ali no estômago, então pelo menos um pouquinho de água para carrear esse Uhum. medicamento, para daí você dar uns 40 minutos, para você realmente fazer o seu café da manhã é fundamental. Existem algumas estratégias que a gente consegue melhorar para melhorar essa absorção, então alguns estudos, eles dão sustentação para a gente colocar uma vitamina C junto com essa medicação, porque paciente que tem doença celíaca, tem um leaky gut, tem uma desbiose, uma intolerância à lactose, ele pode não absorver muito bem a levotiroxina. E aí a vitamina C ela pode vir como coadjuvante para melhorar essa absorção. E aí, em primeira instância, como que estão os outros nutrientes? Principalmente ferro, vitamina D, selênio e zinco. Como a gente falou no começo, a tireoide ela é muito pequenininha, mas ela é muito agredida, né? E várias reações oxidantes acontecem nela o tempo inteiro. E para a gente tentar balancear, um dos nutrientes fundamentais que funciona como se fosse um escudo é o selênio. Então ele é muito requisitado. Então a gente tem que olhar o aporte de selênio dessa pessoa. Ou a gente vai fazer a suplementação, ou primeiro, né, a gente vai ver se ela consegue ingerir castanha do Pará, por exemplo, né. Uhum. Hoje a gente tem uma variação do conteúdo de castanha do Pará, dependendo do estado de onde ela é produzida, mas grande parte das vezes, 2 ou 3 castanhas do Pará, a gente já consegue melhorar aí o Os aporte de índices. selênio, e melhora os índices também. Então, primeira coisa dentro do tratamento, olhar, ver a absorção dessa medicação e como é que tá a sinergia e a absorção desses nutrientes.
E o aumento de consumo de água também, né? Com Isso é certeza. um desafio para qualquer pessoa, É, porque esquece, né? no Ai, dia a não anda dia muito você rápido. tá ali super, né, entretido com o trabalho, aí chega em casa, mulher então, né? Imagina você com 3 bebês. Ou às vezes até a pessoa lembra, mas ela se incomoda do fato de fazer xixi. Isso. Ai, vou fazer xixi Eu não vou toda beber hora. água, Ai, não, porque senão eu vou ter que ai, vou fazer ter que ficar xixi. fazendo. Gente, tem que fazer xixi, né? Processo de Opa, intoxicação hepática, fase 3, eliminação. exatamente. Xixi, cocô e suor. Então pensa, tô fazendo xixi, tô eliminando toxina. Tem que ser assim, É né? isso aí. Tem que beber água, assim, é indiscutível, assim, não dá pra. É, até porque não tem como limpar o corpo se não tem esse subsídio que Não é a água, tem. até porque 70% do nosso corpo é água, né. A gente precisa de 2 litros de água para produção de saliva no dia. Olha isso, é absurdo a É. quantidade de água que a gente precisa. E aí o Murilo Pereira, né, ele fala muito dessa reabsorção de água que existe no intestino, porque o nosso corpo ele é muito esperto, ele não vai ficar sem água. E Então vai tirando de ele outros vai lugares, tirando de é. outros lugares. Então, se tem água no intestino, uma água suja que era para ser eliminada, não vai mais ser. Porque você não tá bebendo água, você não tá fazendo seu papel, Uhum. ele vai fazer essa reabsorção. Já é natural dele fazer a reabsorção de água e um pouquinho de sais minerais, mas aí ele vai reabsorver muita água suja para Aham. tentar equilibrar a hidratação do seu corpo. E aí vai sendo uma cadeia, né, o intestino, daí sobrecarrega o fígado, daí o fígado pede ajuda para sobrecarrega o rim pede ajuda para o sistema linfático, sobrecarrega o sistema linfático, e aí começa os distúrbios crônicos, né, Exato. Nunca é só uma as coisa. síndromes, é. Não é, eu tenho hipotireoidismo, tô aqui para melhorar. Não. Vai ter muita outra coisa envolvida. E a tireoide ela tem uma função primordial no na busca da homeostase, que é o controle da temperatura do corpo, né. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Tem até um teste, né, que geralmente a gente faz. Ah, Isso, um teste acordar, caseiro, né. acorda de manhã, tem que dar assim, vai, mede a temperatura. Eu só não me engano, as mulheres não podem estar em período fértil, porque acho que no período fértil a gente aumenta a temperatura naturalmente. Então tem que controlar o ciclo, faz a medição da temperatura por 5 dias seguidos que não esteja no período fértil, e aí você vê como é que tá a sua temperatura. Se estiver abaixo, eu acho que de Isso. 35,7, se eu não me engano, já é considerado que a temperatura ela já está mais baixa do que deveria. Então de 36 para cima ali é o ideal a gente acordar. Porque realmente, quando a gente pensa em tireoide, né, não tem como a gente desvincular de muitas ações do corpo. E uma delas é realmente controlar essa questão da temperatura. Um dos sintomas muito comuns, né, das pessoas que têm um hipotireoidismo ou Hashimoto, né, associado, é a dificuldade em suar. É um É, dos principais sintomas. Tô com dificuldade de suar e não é o suar parado, mas é o suar quando você está fazendo um movimento, uma atividade física. uhum. Porque se a temperatura do corpo sobe, Tem que transpirar. naturalmente a gente vai ter um feedback para voltar aquela temperatura ao Uhum. ideal. E quem faz isso é a função tiroidiana. Isso. Então, um dos E principais aí é um sinal de sintomas. que a pessoa tá retendo mais toxinas, né, do corpo. Exatamente, exatamente, tudo isso. Tá retendo toxina, muitas vezes não tá bebendo água direito, e muitas vezes mesmo, ai, não tô retendo tanta toxina, bebo 3, 4 litros de água por dia, mas a tireoide não tá conseguindo fazer realmente essa regulação da temperatura. Realmente é uma função até porque a temperatura diz tudo, né. Todos os processos homeostáticos do corpo, né, o equilíbrio, ele vai a gente quando sente frio, como é que fica, né? A gente É, ou muito quente, né. Então, toda essa comunicação dentro do corpo, entre as células, essas funções, né, que é o que nos deixa, em equilíbrio, né, ela começa a ficar comprometida. E aí, quando a gente fala em função autonômica, né, já começa opa, esses que não deixa de ser um dos ruídos, né, essa sim. alteração da temperatura, e aí a informação neuronal começa a ficar comprometida. Eu costumo falar muito com meus pacientes assim, sabe aquela brincadeirinha do telefone sem fio? Que a gente fala para um dar uma informação, quando chega lá no final já é outra história. Né, é muito isso. Então, quando começa esse distúrbio da função neurológica, principalmente voltada para a função neurovegetativa do sistema nervoso autônomo, né, é muito isso. E ali,
já a gente costuma falar sobre dentro da odontologia, né, que na Uhum. cavidade oral a gente tem ali a maior quantidade de campos interferentes, que a gente tem no corpo, porque a odontologia ela interfere muito, né, são muitos materiais que Uhum. são metálicos, né, Uhum. próteses metalocerâmicas, pinos intrarradiculares, né, o próprio aparelho ortodôntico, por exemplo, implantes, né, em titânio que vão liberar íons corrosivos. Isso Aham. vai fazer uma ligação em proteínas, enfim, vai degradar, né. E todos esses processos iônicos em que gera oxidação, o corpo vai sentir isso e vai começar a liberar toxinas pró-inflamatórias, né. Então, assim como a tireoide, né, a boca outra questão que tem essa relação, né, da saúde tireoidiana com a saúde oral, é a utilização de excesso de flúor, né, Karine. Porque Exato. a absorção o excesso do flúor vai danificar essa os receptores, né, da tireoide. E ali vai, enfim, desencadear tudo isso que a gente já tá falando aqui. Mas hoje eu tenho um conceito, né, que, o flúor, ele não vai agregar, na verdade. Existem Uhum. outras formas da gente conduzir o tratamento odontológico para um equilíbrio, né, bacteriano que foge do contexto de utilizar flúor, né. Uhum. Infelizmente, existe flúor na água que abastece as nossas casas, Exato. na água que a gente compra em qualquer estabelecimento. Então, se a gente não tem um filtro de qualidade em casa, eu costumo prescrever também para os pacientes filtro no chuveiro, porque a absorção transdérmica, né, ela tem um potencial muito grande. Demais. E fora Então que algumas pessoas vão tomar banho, né, abre o botão ali é, para estar em exatamente. contato com aquela água. Eu também, eu gosto muito dessa parte de filtros. Ai, além de pensar na água, vamos pensar no filtro que você toma banho, né, todo Exato, dia você todo tem dia, contato. exatamente. Igual a água, a gente tem que beber água todos os Todo dias, dia. né. Então tudo aquilo que a gente tem contato diário, é algo que a gente tem que observar, Eu falo muito isso, né, muito. porque quando a gente faz algo esporádico, ok, mas e aquilo que é todo dia? Isso tem um impacto a longo prazo muito grande, É. né, porque aquilo vai se somando, né, e a gente sabe que, por exemplo, o cloro, que também é outro mineral que também vai, competir ali com o iodo, também vai ter uma relação de toxicidade na tireoide, né. Sim. E enfim, é muito complexo, por isso que assim, hoje eu olho para essa intenção da Maura, né, de desenvolver o programa Saúde Integrativa, e a gente conseguir levar essa informação para o público que muitas vezes não tem o menor acesso a essa informação, né. E a nossa intenção não é gerar algo em que se fragmenta a medicina tradicional da medicina integrativa. Não, pelo contrário, é para que elas se complementem, né. Uhum. Porque a gente vai precisar sim de um antibiótico, a gente vai precisar sim de um anti-inflamatório em algum momento, mas até que a gente precise disso, a gente tem uma gama tão grande de possibilidades de tratamento dentro do olhar integrativo, né, Sim. inclusive a questão holística. Como você falou, a sua própria busca, né, da sua cura aí, interna, foi quando você se deparou com uma questão mais emocional e espiritual, quando você começou a equilibrar esses pilares, foi quando até isso gera essa motivação que você mencionou, né, Exato. para o resto acontecer, né. Porque mudança de hábito não é fácil, não É, é fácil. não é. Uhum. E existe toda uma questão, eu costumo falar muito para os pacientes no sentido de, do quanto, essa todas essas possibilidades, né, que a integrativa nos oferece de tratamento, no olhar holístico, também, a gente associar isso. Então, às vezes, eu estou ali com o paciente ouvindo a história de vida dele, né, porque esse momento de escuta é muito importante, né, Karine? É. A gente olhar para o paciente e estar inteiro
ali naquele momento para ouvi-lo, faz toda a diferença. Porque só ali já é um acolhimento em que muda tudo, né? A relação profissional e paciente, esse momento da escuta é muito importante. Uhum. E quando ele começa ali se expressar e a gente tem a percepção do que emocionalmente para ele é difícil de lidar, porque a fisionomia muda, a voz muda, né? O olhar muda. Então a gente, opa, peraí, você tocou num assunto aqui que é um gatilho emocional. É. Então, nesse ponto, a gente vai precisar, talvez, de uma indicação de um psicólogo, de um terapeuta, às vezes até de uma constelação familiar, Uhum. né? Eu indico muito para os meus pacientes, porque quando eu percebo que existe algo ali voltado mais para a questão, né, das Os gerações, dos antepassados, né? antepassados, Aham. eu falo, opa, eu acho que vai ajudar. Ah, é Eu muito acho legal. que vai ajudar, A né? constelação acho que eu acho que ela alinhada junto com a terapia, ela abre caminhos, né? A gente olhar um pouco para o passado, junto com a terapia, eu acho fundamental, assim, para E alguns casos é e importante. a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Uhum, Então, tem momentos em que a gente vai estar, assim como frequência, né, às vezes a gente está lá no pico, e às vezes a gente está lá no vale, né. uhum. Então, isso faz parte, assim como frequência cardíaca, né, frequência cerebral e enfim, eu acho que a gente falar sobre saúde integrativa, conseguir levar essa informação para quem nunca nem ouviu falar, nem sabe que tem tantas possibilidades de tratamento, né, porque é isso, às vezes um paciente ele vai se adaptar muito a uma terapia neural, por exemplo, o outro vai se adaptar muito mais a uma dançoterapia, né, uma terapia em que ele vai conseguir ter uma expressão corporal. Uhum. Cada um vai de acordo com aquilo que está dentro de si, né, É. se ligar e ali vai ser o ponto chave para todos os processos de cura que ele precisa encontrar, né. Uhum. É aí que a gente entra de acordo com a individualidade de cada um, né. É, O que não é receita de bolo, né, que o que funciona exato. para você vai funcionar para mim, né. Que é o que a gente sai da faculdade Sabendo, fazendo, né, faz 1.500 um calorias ali standard de pra tudo. pessoa e tá tudo certo que ela vai emagrecer. Não, não é bem assim que funciona, né. Não é bem assim. Hoje a É, gente sabe que não é bem assim. A é, singularidade de cada um é muito é importante. extremamente impactante, né, no processo de cura e de adoecimento, Exato. né. Bom, e falando agora sobre o processo de cura, você mesmo passou por essa situação, né, porque você foi uma mãe tentante por um período, né. Foi. E sobre a saúde tiroidiana e a relação da fertilidade. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. É, hoje, a gente não consegue só pensar em saúde da mulher focando só em útero, né, "Ai, vamos estudar o útero e a mama e tudo mais", não, a gente tem que olhar para dentro e olhar o que está influenciando ali nessa produção ou ausência de hormônios. E a tireoide, de novo, a grande atriz, né, ela vai influenciar tanto por receptores, né, pela questão do FSH, pela questão do LH, como também quando a gente já tem a presença de um Hashimoto, né. Então a gente tem lá a enzima, o TPO, que ela vai organificar esse iodo dentro do folículo tiroidiano. Então, quando a gente tem um Hashimoto, a gente já tem um anticorpo contra essa enzima. Então a gente já não tem a organificação do iodo. Isso na tireoide. Agora, a gente só não tem esse receptor na tireoide, a gente já tem receptores de TPO no ovário. Então existe o Hashimoto, ele não é uma doença isolada da tireoide, ele é uma doença do sistema imunológico. Então se tem alguma reação acontecendo no tecido tireoidiano, provavelmente tem alguma alteração acontecendo mais baixo, né, a nível periférico. Isso a gente vai olhar lá no ovário, e muitos estudos hoje, infelizmente, associam o aumento dos níveis do anticorpo anti-TPO com o número de aborto, com infertilidade. Se eu não me engano, acho que 20% das mulheres que têm fertilidade a gente rastreia e encontra Hashimoto presente. Então existe uma alteração estrutural mesmo, tanto na liberação do folículo,
na implantação dentro do útero. E quando se tem essa implantação, a gente já tem outros estudos, né, mostrando o risco de parto prematuro, de baixo crescimento intrauterino, ou até mesmo no desenvolvimento da criança mais lá na frente, o risco de autismo. Então é muito importante, né, a ginecologista, nesse caso, avaliar, por exemplo, se a gente tem uma baixa reserva ovariana, se existe alguma doença autoimune presente, se é uma mulher que já tá 35 mais e quer engravidar, se existe a possibilidade dela engravidar, né, associando a nutrição para diminuição desse anticorpo, para a gente pensar numa progressão melhor, né, dessa gestação, para um final, né, muito bom dessa gestação. Bem como a questão de a gente pensar, na saúde dessa mãe durante a gestação, Uhum. né. Então são vários aspectos que a gente precisa trabalhar novamente junto com a ginecologista, né. E se caso for uma mulher 35 mais que quer engravidar, mas não está no momento de ser mãe, provavelmente a gente vai tentar diminuir esses anticorpos, trabalhar para melhorar essa tolerância imunológica, porque a gestação é o evento mais imunológico possível, né. É um Quantas alterações acontecem no é corpo da mulher, né? surreal. Surreal. Então, assim, se a gente já tem um sistema imunológico totalmente reativo, que é o quê? Seu sistema imunológico totalmente alerta, como se ele fosse correr do leão a todo momento, né. "Preciso correr do leão, preciso correr do leão". Simpaticotonia total. Vai um corpo estranho, né, que aí, nossa, não tô reconhecendo isso como meu, vai destruir. E aí a gente tem o aborto. Então se não for realmente uma pessoa que quer ser mãe naquela fase, a ginecologista até orienta fazer a congelamento, né, congelamento dos Sim. óvulos e diminuir esse anticorpo. Então é muito importante, assim, a mulher ela ter consciência disso. Se já tem o hipotireoidismo, procurar principalmente, né, um médico integrativo para que realmente ele já vá colher todos os exames, traçar se existe um Hashimoto ou não, ver as possibilidades de tratamento, se vai passar com nutricionista, qual nutricionista vai passar. Ah, vai querer engravidar? Vamos fazer congelamento do óvulo. Então, realmente mapear quais são as opções que ela tem para aquele momento. Mas uma das opções é esperar, deixa para depois, que depois eu vejo esse problema, Uhum. não é uma boa Não opção. é. E sobre o hipertiroidismo? Uhum. Fala um pouquinho sobre a questão do hipertiroidismo. O hiper já é o oposto do hipo, né, como o próprio nome já diz. Então a gente tem lá a hiperfunção da glândula, que é quando a gente tem um TSH muito suprimido, um TSH de 0,1 e um T4 ali de 2, de 3, depende da pessoa. O hiper, em termos médicos, ele é muito mais perigoso que um hipo, porque a gente já tem alteração, a gente tem receptores, né, receptores beta no coração. Então a gente vai ter alteração cardíaca, por isso que o médico ele já opta por entrar com Tapazol, porque vai precisar diminuir esse T4, porque existe esse receptor do T4 no coração também. Então a gente vai ter uma arritmia, alguma agressão realmente, né, do coração. Então é muito mais perigoso. Mas a gente tem também, né, tanto Graves, que é uma Graves, é. outra doença autoimune, né, a gente que é o quando a gente tem um anticorpo contra o receptor, Uhum. o do TSH, né, que a gente tem o TRAB. E aí o Graves vai ser praticamente a mesma coisa, né, a gente vai ter que o médico entra com Tapazol, vai ter que, controlar essas questões cardíacas aí, e muitas vezes quando o médico vê que, Tapazol não está resolvendo, muitos lá eles avançam para realmente a retirada do tecido. E essa questão de, após um hipertiroidismo, um índice de partir para um hipotiroidismo? É grande, é grande. Ó, praticamente todo mundo que eu já atendi que tem hiper, eles desenvolveram hipo em algum momento, até por conta do Tapazol, que a gente vai, bloqueando a produção desses hormônios e até pela redução do tecido também, pela morte do tecido. Então a gente acaba tendo um hipo ou secundário, né, ou mesmo pela própria destruição do tecido. E aí, em algum momento da vida, essa pessoa com Graves, ela vai desenvolver o hiper. E muitas vezes existem pessoas que têm o Graves e têm o Hashimoto ao mesmo tempo. Aí a gente vai ter que Hum, dosar quais são os níveis interessante. desses anticorpos presentes. Ah, então tem mais anticorpo anti-TPO. Então essa pessoa ela tem o Hashimoto com uma presença pequena ali do Graves, ou não, é o contrário. Ah, a gente tem um Graves com um pequeno número ali de anticorpo do Hashimoto, né.
Por quê? É uma doença do sistema imunológico, então pode parecer que existem 2 anticorpos ali presentes. Isso não é comum, mas isso pode acontecer. E nesse contexto, né, é importante a gente fazer aquelas perguntas para o paciente no sentido, eu costumo falar até a própria medicina, germânica, né, a Uhum. gente dentro desse conceito, a gente fala muito: "Espera quando você diagnosticou, o que que aconteceu? Como é que estava a sua vida nos 6 meses anteriores a 1 ano?". Teve algum gatilho emocional, um trauma, Uhum. alguma coisa. É batata. Opa, nossa, realmente, uns 4 meses antes, eu tive uma situação, um desconforto emocional, pá-pá-pá-pá, né, que foi o gatilho emocional. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente traz para consciência o que nos adoeceu, Uhum. ou o que vem nos adoecendo, né, porque é aquilo que a gente falou no começo né, do nosso bate-papo, é multifatorial, né, e é um processo de adoecimento, né, isso leva um tempo, Aham. né. E a gente sabe que muito antes de uma alteração bioquímica no nosso corpo começar a acontecer, já aconteceu processos biofísicos, já num contexto mais atômico, vamos dizer assim, das nossas Uhum. estruturas, que aí sim entra a questão, hã, mais holística, no sentido dos desacordos ou das alterações de fluxo energético, né, como o nosso campo eletromagnético tem um fluxo de energia toroidal, né, então, não é à toa que todo o nosso plexo neural, sistema nervoso central e periférico, através da medula espinhal, é onde tem a presença dos chakras principais, Uhum. né. Uhum. Então até por isso que a gente consegue, ter uma compreensão dessa junção, né, da neurociência, da própria, enfim, da saúde física e a questão mais holística, né, voltada para até para a espiritualidade também, né. Aham. Então, bom, mas conta pra gente um pouquinho, o que que você mais claro, é como a gente falou, né, a singularidade é primordial, a gente interpretar o paciente dentro da sua própria singularidade, mas, em termos nutricionais, em termos do que é essencial para um paciente que desenvolve uma alteração tiroidiana. Eu falo muito aquilo que a gente mencionou em algum momento, né, desse bate-papo. Aquilo que a gente faz todos os dias é o que vai impactar a função tiroidiana, né. Então, ou aquilo que você faz, ou aquilo que você deixa de fazer, né. É, Então, vamos lá, tem essa. vamos olhar a alimentação, como é que tá. Então, muitas pessoas às vezes: "Ah, eu acordo sem fome", aí a gente já olha lá para o fígado, né. Acordo sem fome, acordo enjoada, não consigo comer no café da manhã, aí vai lá e atropela a refeição. Aí vai lá no almoço: "Ai, mas poxa, eu tô querendo emagrecer", e come uma folhinha de alface ali com tomate, um franguinho e tudo mais. Ah, beleza, mas aí chega à tarde, nossa, à tarde eu tomo litros de café, porque eu não tenho mais energia nenhuma, né. E aí, acompanhado um cafezinho, um chocolatinho, tem um moço lá que passa de bicicleta no trabalho, é o pessoal do trabalho que leva doce e tudo mais, então já vem, né. Já pulou o café da manhã, já almoçou, mal e mal almoçou, né. Hum, E aí já vem, já traz aquela carga da fome, já traz a carga da ansiedade ali para o momento da tarde, momento de confraternização, momento de que a gente já tem uma descida ali do cortisol, que teoricamente era para ter essa descida do cortisol, a gente já tem uma baixa produção de serotonina, então a pessoa ela já vai se afundando, né. Aí chega em casa, vai o que tem. é, Então, isso é uma rotina comum, tá. Isso é o que vai impactar negativamente. E aí o que que a gente precisa alinhar? Alinhar café da manhã, principalmente. Primeira refeição do dia. Ficou 12 horas, né, em jejum ou menos, mas a gente precisa alinhar muito bem como que vai ser essa refeição do café da manhã. Qual o primeiro alimento que você vai entrar em contato, né. uhum. Eh, Que vai me existe tirar do jejum, existe né? uma Isso é porta importantíssimo. existe uma porta de abertura ali naquele momento fundamental. Ou a gente vai usar ela para uma carga bem antioxidante, gosto muito da linha dos shots, dos chás,
E aí depois partir para um café da manhã, onde a gente vai trazer de novo um aporte antioxidante com as frutas, com comida de verdade mesmo, com ovos, ou a gente vai fazer alguma outra combinação, usando algum peptídeo de colágeno, uma proteína vegana. E aí a gente vai associando isso, né? Ah, aqui eu tenho bom aporte de gordura, bom aporte de fibras, bom aporte de carbo. Almoço, a mesma coisa. Porque a gente precisa dessa ingestão do carbo, principalmente ali até o horário do almoço, para a gente justamente já ter aquele hormônio da saciedade mais controlado no fim do dia, né? E chega outra hora que é importante, essa hora das 16, que é a hora que a gente muitas vezes vai precisar de um adaptógeno. Uma pessoa muito estressada, que tem realmente uma vontade de comer doce, essa é uma hora da gente trabalhar ou com chás, ou com shots, ou com tintura. A gente coloca para essa pessoa também, já pensando na questão da tireoide, porque é uma pessoa que não tem controle, uma fome emocional, Uhum. né? Ela vai chegar à noite, ela não vai conseguir sustentar aquilo que seria legal para ela fazer. Então, pensando numa linha geral, a gente precisa coordenar melhor, ordenar melhor essas refeições, justamente para a gente ter essa distribuição de macro e micronutriente. Pensando em macro, né, eu sei que é difícil para as pessoas leigas pensarem dessa forma, mas a gente precisa de uma carga proteica, que para nós nutricionistas não pode ser menos de 1 grama de proteína por quilo de peso, porque a gente vai precisar de um aminoácido que se chama tirosina, né, ela vai lá no folículo tireoidiano ajudar a formar o T4 e o T3 junto com o iodo, então vai ter que ter proteína. Só que precisa ter carbo também, porque se é uma pessoa muito ansiosa, para passar o triptofano na barreira hematocefálica para produzir a serotonina, ele vai precisar de carbo. Então, uma low carb, ela não é muito indicada para pessoas que têm hipo e Hashimoto. E as gorduras elas são gorduras, a gente tem lá o ômega 3, são Uhum. essenciais. E às vezes a gente não precisa fazer a suplementação de ômega 3, principalmente para uma pessoa que tem uma alimentação ruim. Vamos caprichar no azeite, na castanha do Pará, na Óleo de chia, no coco. óleo de coco, na linhaça. Então a gente vai fazendo principalmente esse rodízio. Nada é para sempre, nada é todo dia. Então vamos rodiziar, vamos tentar Isso é entrar em muito importante, fazer esse ciclo, né, rodar mesmo, rodar. não comer sempre a mesma coisa, Exato, né. você mesmo falou, a vida é feita de ciclos, a alimentação também. Olha o tanto de variedade que a gente tem. Eu até costumo falar na rede social, variedade é o que a tireoide ama. Não é pra você comer todo dia a mesma coisa. Vamos brincar, gente. Olha o quanto de alimento a gente tem à nossa disposição. Isso eu falo para todos os tipos de classe. Porque se a gente for pensar numa sementinha de girassol, é muito barato, né? Uhum. Então a gente consegue modular isso com a alimentação. Às vezes a gente vai fazer um suco. Hoje a gente tem muitos estudos mostrando melancia, manga e melão como frutas que ajudam a produção de hormônios tireoidianos. Tanto é que elas não são tão indicadas para quem tem um hiper. Hum. Então, a gente vai usar o quê? A casca. Então, vai fazer a higienização bonitinha, vai usar a casca daquele alimento para fazer um suco. Então, assim, a gente consegue fazer o reaproveitamento dos alimentos já pensando na produção de hormônios tireoidianos que aquela frutinha ela pode me favorecer. Então, Uhum. são vários aspectos que a gente vai pensando. E o horário, da alimentação à noite, né, isso também é muito Também, importante, porque às vezes a também. pessoa come muito próximo já do horário que vai, Dormir, dormir, né? né, Aham. Se adormecer. se a gente for olhar o ciclo circadiano, mais ou menos por volta das 10, 10h30, a gente já tem a parada dos movimentos intestinais. Ou que melhor, era para ter, né. Mas se é uma pessoa É, que come 9h30, dez vai horas, continuar. o bolo alimentar tá aqui, vai continuar. Qual que é o tempo que eu vou ter para esse intestino? Para ele se refazer, né, para ele Uhum. analisar: "Ah, essa célula aqui já não tá tão boa, vamos ter que refazer". Então os horários das refeições são importantes. Além do alto índice de refluxo também, né, por se alimentar muito próximo do momento de adormecer, É, né. já não mastiga direito, porque eu sei que muitas mães acabam comendo mais tarde, porque até colocar as crianças para dormir, Isso a gente sabe, né, Karine? mas aí escolhe comer na frente da televisão, escolhe tomar um refrigerante ou uma água gaseificada, que vai ainda mais piorar aquela digestibilidade, Uhum. né. Então, são detalhes São que fazem detalhes. a diferença. Exato. E aí isso vai ter uma alteração direta no pH do estômago, que é o que a gente precisa Total. manter ácido para fazer essas quebras, né, das moléculas, para que a gente tenha essa absorção. E aí se alimenta muito tarde da noite, toda essa cadeia vai chegar ao ponto tanto que o alto índice de
de pacientes com alteração da permeabilidade intestinal, né? Uhum. O leaky gut, Uhum. é uma coisa absurda. Praticamente 90% da população hoje É muito comum. é muito comum, né? Bom, adorei o nosso papo, muito gostoso. Foi um Eu que prazer agradeço, enorme foi muito receber você gostoso. aqui. E que bom que você vai também poder dar várias dicas pra gente aí no programa Uhum. ao longo dos meses aí adiante, né? E a Karine vai ter um espaço no programa para falar sobre alimentação, né? É a expertise dela, a tireoide, mas dentre vários outros assuntos aí, né? O que mais aparece no seu cotidiano, além do fato da tireoide, Karine? Até para o público saber mais direcionado o que você costuma atender. Doenças intestinais, né, então uma síndrome do intestino irritável aparece bastante, até alterações no em hemograma mesmo, o colesterol tá alto, uma pré-diabetes, né. Eu não trabalho muito com insulina, né, paciente que já precisa da Já precisou. insulina, já precisa fazer uma o seguir uma linha Uhum. completamente diferente, mas alguém que tem, uma hemoglobina glicada alta, que está em uso de metformina, o médico já pegou no pé, dá para super a gente conseguir melhorar essa Ajudar, alimentação aí, né, esse com processo de certeza, cura do com paciente. certeza. Que bom. Muito obrigada. Eu que Agradeço agradeço. muito sua presença e que Obrigada. você possa voltar aqui também comigo, além do seu espaço no programa Saúde Integrativa. Vai ser uma honra. Boa noite para vocês e até o próximo programa. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.